Então, boa noite a todos. Vamos dando início à nossa aula de hoje, acerenando os nossos corações, nos conectando com os benfeitores amigos, mentalizando a figura meiga de Jesus, nos envolvendo em seu manto de amor e de paz. E nesse instante vamos nos transportando ao nosso querido Self, mentalizando que todos nós estamos na sala, envoltos por aquela cúpula luminosa, sendo recebidos com tanto carinho pelo nosso querido Pai João, pelos benfeitores do Self, pelo nosso mentor individual. E assim vamos nos harmonizando a toda a equipe responsável pelos cursos da nossa casa, as equipes espirituais que cuidam da limpeza, da proteção, do trabalho da evangelização, do trabalho do aprendizado do Evangelho. Vamos nos conectando a essas fraternidades amigas, vamos nos ligando a Maria de Nazaré, para que essa Mãe Santíssima derrame sobre nós as suas bênçãos, fortalecendo a nossa mente, dulcificando as nossas emoções, para que nesse momento possamos, nessa noite, nos fortalecermos no aprendizado do Evangelho, nos pautarmos nos ensinamentos de Jesus e no esforço desse apostolado que com tanta dificuldade conseguiu domar as suas inclinações e seguir a Jesus. E assim, Jesus querido, te pedimos que seja conosco nesta noite, que possamos renovar as nossas energias, a nossa disposição em aprender a servir, que tenhamos a força de percebermos as nossas deficiências, de combatermos as nossas inferioridades e de desenvolvermos a potencialidade do bem que está presente em cada um de nós. E assim, juntos de toda essa espiritualidade amiga, iniciamos a nossa aula de hoje, oferecendo a Jesus, oferecendo a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, envoltos nessa cúpula luminosa, vamos rogando a Jesus que durante o nosso hino, luzes de fortalecimento e de equilíbrio possam envolver o Valmir, para que ele assim esteja em condições, em ligações com o plano maior, para que possa passar para nós todo o conteúdo do seu estudo. Que assim seja. Senhor,
Oi, boa noite. A agenda cristã hoje é a lição 45, a Valéria que vai fazer para a gente a leitura. Sim. Então, a agenda cristã, obra psicografada pelo Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, capítulo 45. Sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará a sobriedade. Na toca das trevas, acenderá a luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Todos os ângulos do caminho, encontraremos o Senhor, e as desafios. O que eu entendi desse capítulo é que a gente tem que estar sempre auxiliando, né, as pessoas. A gente não pode estar sempre só apontando o que está acontecendo ou alguma atitude da pessoa, criticando. A gente tem que ver aonde que está o problema e auxiliar sempre. No caso, Jesus, que é um ser mais supremo, ele serve, né? A gente já conseguindo auxiliar aos outros, eu acho que a gente já está dando um primeiro passinho. É isso que eu entendi da lição. Muito bom. Vamos refletindo, não é, sobre ela durante toda a semana. Alguém gostaria de falar o tema? Hoje nós vamos mudar o tema, depois eu coloco no grupo. Ninguém? Então tá bom. Então vamos refletir, não é, sobre essa lição, que cada frase é uma reflexão muito profunda para nossa autoconhecimento, né, para nos estimulando a autotransformação. Então é com muito carinho que nós vamos envolvendo o Valmir, para que ele possa nos conduzir na aula de hoje. Obrigado, Mônica. Então, boa noite mais uma vez a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. E hoje nós temos um tema aí bem gostoso, bem interessante, que mostra como que Jesus compôs a sua equipe de trabalho, né? A gente já deve imaginar que naquela época não tinha RH, não tinha headhunter, né? E então Jesus ele teve que usar outros meios para montar a equipe de trabalho que ele precisava para aquele momento, né? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção e que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer imediatamente. Fizesse alguma anotação, que no final eu vou fazer uma série de perguntas aí, vamos ver quem consegue responder, tá? O tema não é difícil, ele é muito gostoso, né, de se ver, mas nós precisamos conseguir entender qual era o ambiente da época, né? É sempre importante quando nós vamos estudar sobre qualquer coisa, nós precisamos nos situar para entender como as pessoas viviam, quais eram os recursos, quais eram as dificuldades, porque
Veja, se hoje eu fosse querer montar uma equipe para divulgar o Evangelho, eu teria aí uma série de recursos tecnológicos, né? Porque eu sou extremamente carente de recursos mediúnicos, espirituais, como Jesus era e ainda é. Então, à sua época, Jesus tinha um povo que, assim como nós falamos na outra aula que eu dei para vocês, um povo que há bem pouco tempo atrás tinha saído da escravidão e veio em busca de dias melhores e terras melhores. E depois, né, um povo que tinha uma ideia de Deus, um Deus vingativo, punitivo, um Deus que não aceitava desaforos, ou seja, se você errou, você ia sofrer gravemente as consequências. E aí depois vem Jesus trazendo uma novidade, né, que é o que a gente chama de boa nova. Ele vem trazendo uma novidade que era muito diferente, né? Não era uma novidade qualquer, era algo muito diferente. Era algo que ia de encontro àquilo que se falava, que se pregava, que se usava e que se praticava. Ainda se seguiam as leis mosaicas, né? E a pena de talião ainda era muito frequente, né? Olho por olho, dente por dente. A justiça era praticada ali no ato, né? A justiça entre muitas aspas. Hoje a nossa justiça ainda é extremamente falha, imagina há 2000 anos atrás. Então, Jesus tinha que enfrentar um panorama completamente contrário àquilo que ele gostaria, porque ele precisava modificar a forma das pessoas encararem, primeiro, a Deus, mostrando um Deus de amor, um Deus como Pai, e também propor uma visão diferente, trazendo uma visão da espiritualidade, né? Mas propor uma visão diferente em relação a uns e outros, como você via o seu irmão. Quando ele falou de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, isso foi um escândalo, né? E as pessoas tinham muita dificuldade de entender, até hoje a gente tem dificuldade de entender isso, principalmente de colocar em prática. Mas, então, só para a gente se reportar, né? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele precisava, ele veio para fazer a diferença. Nós falamos até na outra aula que mesmo aqueles que não aceitam Jesus são obrigados a viver num período antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ele dividiu a história, tal foi a importância dos seus ensinamentos. E a gente pode, nós que estudamos um pouquinho mais, né, assim como vocês estão estudando e tudo, a gente percebe assim, Jesus, ele não dividiu a história só porque ele foi crucificado. Porque, como ele foi classificado como um terrorista, né, como bandidos, ladrões, era praxe à época de Jesus a morte por crucificação. Então, veja, ele foi mais um crucificado, tá? Como tantos outros foram. Então, por que será que ele dividiu a história de tal forma que nós temos, então, hoje, o antes de Cristo e depois de Cristo? Porque ele, de fato, trouxe uma inovação, algo que mexeu com todas as pessoas. Nós conhecemos aí um pouquinho da história da época de Jesus e depois, a continuação, depois que ele foi crucificado, que os romanos, eles corriam atrás dos cristãos, né? Você não podia se reunir
para cultuar ou aprender ou estudar o cristianismo, né? Os ensinamentos que Jesus tinha deixado. Isso era proibido. E muitos dos que fizeram, muitos, mas muitos mesmo, foram mortos. Tá? Nós vamos ver aí na história dos apóstolos como a grande maioria deles teve um fim bem complicado. Né? Por quê? Porque era algo que chocou não só as pessoas, mas principalmente o Império Romano, né? Mostrando a importância. Né? Jesus ele divide a história sem nunca levantar uma arma, apenas trazendo um ensinamento que é indiscutível. Né? Você, não importa se você é cristão, se você é espírita, se você é protestante, se você é ateu. Quando você fala de amar ao próximo, serve para qualquer um. Né? É extremamente simplista a colocação de Jesus, mas ela você não consegue atacar, né? É inatacável. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto sempre de me referenciar a esse trecho, porque eu acho assim de uma inteligência muito grande, né, de Allan Kardec. Vocês já devem ter notado, se não notaram, fica aí para depois da aula vocês pegarem aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, no primeiro parágrafo, Kardec explica o que o levou a escolher alguns assuntos para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala, né, com uma linguagem tão bonita que eu adoro ler aquele trecho, quando ele diz assim: há uma série de controvérsias, você pode falar sobre os milagres, se Jesus era casado, se ele tinha uma mulher, se ele não tinha, se ele multiplicou os peixes, uma série de coisas. Isso tudo as pessoas podem acreditar ou não, elas podem aceitar ou não, mas as questões e os ensinamentos morais são aceitos por toda e qualquer religião. Então foi por isso que Kardec usou esse alicerce para o Evangelho segundo o Espiritismo. E como que esse alicerce, esses ensinamentos foram difundidos à época de Jesus, né? Eu vou projetar aqui a minha telinha para a gente acompanhar. Vocês fiquem à vontade para perguntar, para parar, para questionar. Estão vendo minha telinha? Sim. Ótimo. Então tá aí, né? Vocês podem ver a equipe, né? A seleção de Jesus, né? Jesus fez aí uma verdadeira seleção com todos esses nomes, mas o que nós vamos tratar aqui hoje, né? O nome deles, certamente vocês conhecem, já ouviram falar, pelo menos dos principais, mas o que é mais importante para a gente conversar essa noite, discutir, é saber como ele chegou a essa equipe, quais foram os critérios, né? E por que essa missão ela era complexa de ser realizada, né? Então vamos lá. Valmir, coloca Oi. no modo impressão tela cheia, porque a gente está vendo a telinha pequena e mais a próxima que vai aparecer. Ah, você está vendo? Peraí, deixa eu mudar então. Agora sim. Perfeito. Agora ficou? Tá. Perfeito. Então, o que seria então o colegiado apostólico? Né? O que seria essa equipe formada aí, tá? Que a gente precisa, então, lembrar de alguns nomes, e eu até queria saber de vocês, né? Se vocês
vocês sabem sobre esses apóstolos aqui? André não é muito conhecido, né? Bartolomeu, então, aposto que muita gente nunca nem ouviu falar em Bartolomeu, tá? Filipe também não é um nome muito conhecido, né? Nós temos sempre alguns apóstolos com nomes mais conhecidos, tá? Nós temos outros aqui, né? João é bem mais conhecido. Judas, os dois Judas, a gente tinha dois Judas na equipe, o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes. E tínhamos também Mateus, que é bem conhecido, Pedro, que também é bem conhecido, Simão tem algumas passagens aí e acaba sendo bastante reconhecido também. Agora, por exemplo, Tiago Maior, Tiago Menor, a gente não tem muitas referências, né? A gente acaba não estudando muito qual foi o papel desses dois apóstolos da equipe de Jesus. Tomé, ele é bastante conhecido, até por alguns eventos que acabaram acontecendo aí, e a gente vai acabar falando sobre isso também, né? Então, como é que será que foi essa formação do colegiado apostólico? Como foi que ele escolheu? Logicamente, Jesus ele tinha aí uma capacidade muito além dos sentidos que nós temos, né? Da visão, da audição, do olfato, do tato, etc., porque ele tinha a visão do Espírito. Então, ele conseguia ver muito além e conhecer muito além daquelas pessoas que estavam com ele. E ele teve aí a necessidade de começar a selecionar uma série de pessoas, porque ele via, mas as pessoas que ele começou a selecionar, elas não se sentiam preparadas, porque elas ficaram inicialmente até um pouco surpresas, assustadas, porque era algo totalmente novo para eles também. Só que Jesus, ele teve a necessidade de começar a formar essa equipe e trazer uma série de informações e de alertas a essas pessoas que participariam do apostolado de Jesus, né? Então, tem uma passagem aí de Mateus que ele diz assim, né, que Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, se nós analisarmos esse convite, né, eu falo por mim, eu sou sincero, eu queria saber aí, né, essa moça que está segurando o queixo aqui, que está escrito Galaxy S9, o seu nome não é Galaxy S9, né? Se não tem um irmão seu aqui, o meu é Galaxy S8. Então, você imagina, qualquer um de vocês, né, a Cecília que eu estou vendo aqui, a Andressa, Carlos, se eu fizesse um convite para vocês e dissesse assim, Cecília, olha, eu vou mandar você para um lugar para trabalhar para mim, mas presta bem atenção. Você vai ser como uma ovelha no meio de lobos. Tome todo o cuidado. Haja como a serpente e seja simples como as pombas, né? Você quer ir trabalhar comigo? Se eu estivesse te convidando, Cecília, olha, eu tenho uma empresa aqui, nós estamos trabalhando em tal assunto e, Cecília, eu estou precisando de alguém para me ajudar. Mas, olha, eu vou te dizer assim, é um covil. É um lugar que está cheio de problemas, né? E você vai ter que tomar muito cuidado, porque senão eles vão te derrubar. Você ia aceitar esse convite, Cecília? Complicado, né? Eu não sei você, Cecília. Eu não aceitaria.
A menos que eu estivesse desempregado, muito apertado, tudo, eu falei assim, não, tudo bem, eu topo isso, né? Então, percebam o seguinte, né? Levando para os dias de Jesus, Jesus ele foi convidar pessoas a divulgar aqueles ensinamentos que ele estava passando para eles, mas essas pessoas convidadas precisariam abdicar do trabalho que faziam. Entendeu? No meu convite para a Cecília vai ter que pedir demissão do emprego dela e vir trabalhar na minha empresa. E os apóstolos teriam que fazer a mesma coisa, porque eles eram pescadores, eles eram agricultores, pecuaristas, pessoas que trabalhavam no comércio, como Judas, né? E a proposta era a seguinte: você quer vir trabalhar comigo e você abandona o seu emprego atual. E lá você vai estar no meio de lobos e vai ter que ser prudente como a serpente e simples como as pombas. Né? Eu diria que é um tanto quanto assustador. Né? Mas também, por outro lado, pessoal, se Jesus não é um espírito qualquer, né? Ele só tinha a aparência humana, mas ele tinha uma evolução muito maior. Essas pessoas que estavam aí participando do apostolado de Jesus não eram pessoas quaisquer, né? Então, eles não eram assim um simples pescador, um simples pecuarista, né? Eram espíritos que tinham uma qualidade, uma evolução acima da média daqueles que estavam lá, porque eles precisariam ter um preparo maior, né? Deus nunca dá um peso maior do que os nossos ombros podem aguentar. Esses apóstolos, com toda certeza, eles foram escolhidos já na espiritualidade para exercer uma missão que era extremamente importante. Extremamente importante. Assim como os espíritos falam da escolha, por exemplo, de Allan Kardec, que foi uma figura da importância que eu não preciso falar para vocês, todo mundo sabe, mas que a espiritualidade já tinha até um plano B, porque se aquele não desse certo, era importante que se tivesse um plano B. Né? Então, esses apóstolos, eles estavam aptos a encarar uma dificuldade como essa, né? Um trabalho tão árduo como esse que seria, e vocês vão perceber, até pela descrição da vida dos apóstolos, que de fato foi bastante difícil. Né? E qual era, então, a missão desses apóstolos? Era divulgar a boa nova. A novidade, mas era uma novidade legal, uma novidade boa, que é o Evangelho. Tá? Trazendo uma série de ensinamentos para praticamente se contrapor a tudo aquilo que até então se conhecia pelos ensinamentos de Moisés. Que na época, naquela aula que eu dei para vocês, eu falei que os ensinamentos de Moisés e as leis que ele foi obrigado a colocar foram necessárias. Elas foram necessárias para aquele momento. Né? Não daria, naquele momento, a gente pode aí fazer uma análise ou pensar, né, filosofar sobre o assunto. Imaginem o seguinte: Jesus aparecendo na época de Moisés. Né? Muito provavelmente ele teria muita dificuldade de fazer tudo o que ele fez. Precisou passar todo esse tempo para ele vir no momento mais exato, que era aquele momento que ele tinha, já com um povo um pouco mais bem esclarecido, menos rebelde e menos ligado à escravidão. Então, a missão era essa. E essa missão, ela era tão importante que ele diz assim, né? É chegado o reino dos céus.
o momento de curar os enfermos, de limpar os leprosos, de ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. É isso que ele disse. A questão do reino dos céus era muito claro, né? Porque as pessoas tinham uma ideia, até hoje a gente tem muito essa ideia, né? De que o céu é aquilo que só tem coisa boa, né? Lá é o céu, todo mundo que morre quer ir para o céu. E essa colocação também de curar os enfermos, principalmente limpar os leprosos, porque a lepra era algo muito forte, né? Foi uma doença muito marcante para aquela época de Jesus. E também de ressuscitar os mortos, né? Aí, ressuscitar os mortos, vamos colocar entre aspas, tá? Nós já aprendemos aí no curso básico que a ressurreição, ela cientificamente não é possível, tá? Mas, à época de Jesus, como eu comentei com vocês na outra aula também, o vocabulário era bastante restrito. Então, muito provavelmente essa palavra tinha outros significados e a gente sabe aí que hoje que você não, se um corpo estiver definitivamente morto, ele não pode retornar à vida, porque é uma questão física isso, né? E também aí expulsar os demônios. Expulsar os demônios. Demônios é uma palavra, como disse, né, o vocabulário era restrito, então demônios tinha o significado de espíritos também. Então, expulsar os espíritos que não estão fazendo bem àquelas pessoas. Então, era importante esse recado, né? Então, está sendo dito aqui. Vocês vão divulgar a Boa Nova, vocês vão mostrar e contar sobre o reino dos céus que chegou. Agora vocês vão ver o reino dos céus. Vocês vão ter a oportunidade de curar os doentes e também de trazer à vida os mortos aqui, entre aspas, né? E de expulsar os espíritos que estão perturbando aquelas pessoas, né? E aí vocês vão aprender como fazer isso, tá? Jesus ia mostrar isso para eles, né? Quando ele fala de ovelhas e lobos, que ele diz, né, que você ia para um lugar como ovelhas entre lobos, né? E o significado aí de ovelhas é como que, qual a figura que a gente tem, né? Até coloquei aqui embaixo uma ovelhinha tão bonitinha e um lobo com uma cara feia danada, né? Qual é o significado, né? Por que Jesus usa essa palavra, né, de ovelhas e lobos? Porque eram figuras, eram animais do dia a dia daquelas pessoas. Ele não precisaria explicar para ninguém o que é uma ovelha, o que é um lobo, como a ovelha é pacífica e como o lobo é feroz. Porque haviam muitos pastores que cuidavam das suas ovelhas lá também. Então, assim, como as ovelhas, como que a ovelha é? Ela é mansa, ela é pacífica, ela é quietinha, né? A ovelha não é humilde, humilde é uma faculdade do ser humano, mas então ele ensinou dizendo assim, olha, vocês vão ter que agir como as ovelhas, vocês vão ter que ser mansos, pacíficos, vocês vão ter que se comportar com muita humildade, né? E também vocês não vão poder levar ouro, prata, porque só o seu próprio alimento, né? Porque as pessoas se sentiriam humilhadas se você fosse para um lugar carregando aí um monte de coisas que as pessoas não têm, né? E com a seguinte missão, a missão de paz para levar a boa nova, que é o Evangelho, aos perdidos da casa de Israel. Voltando um pouquinho aqui nesse trecho, imaginem vocês, se a gente sai para ir entregar a sopa para os nossos irmãos menos privilegiados, os que estão mais carentes. E a gente vai para o carro aí numa comunidade, abre um baita carrão importado, todo mundo elegantemente vestido,
e com coisas reluzentes, esnobando a sua posição social. Como que isso ia ser interpretado por aquele que ia receber um mísero pratinho de sopa, né? Isso não ia ser legal, não ia pegar bem para a pessoa, né? Então, a pessoa que está recebendo um prato de sopa, ele já está numa posição deveras humilhante, porque ele não tem nem para comer, né? Então, foi por isso que Jesus alertou que as pessoas não iam, né? Os apóstolos não iam fazer nenhum tipo de demonstração de superioridade financeira ou superioridade material, né? Mas também ovelhas e lobos ao meio dos lobos, né? Por que essas pessoas iriam no meio de lobos, hein? Alguém tem uma ideia? Queria ouvir algum de vocês me dizer por que essa figura, né? As ovelhas eu já falei, mas por que lobos? Seria pela lei mosaica, a punição já na hora ali, do olho por olho, dente por dente. Tinha um povo muito rústico, vamos dizer assim, ignorante. Pode ser, né? É pela descrença, não? De todos eles. Eles iam ter que se esforçar muito para fazer com que as pessoas creem naquilo que eles estavam passando, não? Né? É verdade o que o João falou, verdade o que a Ana falou. Por quê? Né? O lobo, como é que ele age? Ele age, ele está sempre de prontidão para se defender, né? Ele está sempre a risco e ele não... Você não vai poder chamar um lobo e falar, vem aqui e passar a mão na cabecinha dele, como você faz para um cachorro, tá? Por quê? Porque ele está prevenido, né? Ele é um animal que ele não é sociável, ele está sendo prevenido. E essas pessoas, elas estavam numa condição diferente, né? Então, aqueles, né, todos aqueles que, por desconhecerem a Boa Nova, levavam uma vida desregrada, desprovida de valores morais, principalmente, da fraternidade, da caridade. Ou seja, era como você disse, né, o olho por olho, dente por dente. Ninguém estava preocupado em caridade, fraternidade. Essa palavra, sei lá, acho que nem existia. Ou se existisse, as pessoas iam ter dificuldade de entender. Por quê? Porque eram pessoas ainda com o coração endurecido, até por uma questão de sobrevivência, né? Uma questão de sobrevivência. Porque eles estavam acostumados assim. Viveram muitos anos como cativos, viviam ainda, mesmo na época de Jesus, muitos ainda eram escravizados. Então, eles estavam sempre prevenidos. Essa que é o bem da verdade, né? Então, Jesus alertou, olha, cuidado, você vai estar num meio hostil. Então, a palavra apropriada aqui para isso é um meio hostil, tá? Então, o que vocês precisarão ser? Prudentes e simples, tá? Prudentes e simples. Então, ele disse, portanto, sede prudentes como as serpentes. Então, o que é importante, né? Agir com prudência é agir com cautela, com astúcia, com inteligência, tá? Para se prevenir e não cair nas armadilhas, tá? E porque Jesus alertou, né? Ele não falou com essas palavras, mas o que ele estava querendo dizer? Olha, vocês serão tentados e vocês, se não abrirem os olhos, cairão nas armadilhas dos homens, tá? E isso não vai ser bom. Mais um motivo para você não carregar valores, tá? Não carregar valores. Então, eu gostei desse semáforo aqui, né? É sempre importante o momento da gente saber quando poder agir, saber quando temos que refletir e saber quando tem que se parar, tá? Então,
Jesus disse para eles, olha, você vai ter que agir com prudência, muita prudência, né? As serpentes, elas, né, vocês já viram como uma serpente, a serpente ela não vai mexer com ninguém, mas ela está sempre muito arisca, muita atenção, e qualquer movimento que ela faz é com muita prudência, para saber se ela está protegida, saber se ela não vai ser pega por uma armadilha, por alguma coisa, ela tem todo um cuidado, né? E sabe, pessoal, aqui eu queria fazer até um pequeno parêntese para falar sobre uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. Esses alertas de Jesus, eles servem para nós hoje. Mesmo que nós não estejamos aí na equipe, na próxima equipe de apóstolos de Jesus, né, que eu não sei nem se vai ter um dia, mas nós estamos fazendo um curso de aprendiz do Evangelho que é com o objetivo de divulgarmos a boa nova de Jesus, tá? E às vezes, naquele afã de divulgar, uma coisa que para mim é maravilhosa, para vocês eu tenho certeza que é maravilhosa, mas para certas pessoas isso pode não ter a mesma abertura, a mesma grandiosidade que tem para mim e que tem para vocês, né? Aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo há bastante tempo atrás, mas ficou marcado, né? Bastante tempo mesmo, né? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, claro, e eu tenho um primo que ele é um ano mais novo do que eu. Nós moramos juntos um bom tempo, quando ele morava em São Paulo, nós brincávamos juntos, a gente jogava bola junto, tudo. E ele sempre foi uma pessoa muito fechada, muito, muito fechada. E depois, passado o tempo, ele se casou e acabou tendo um problema muito sério lá com a esposa, acabou se separando, né? E qual foi a atitude dele depois da separação? Ele passava os dias no quarto. Ele saía para ir trabalhar e depois voltava para o quarto. É assim. E de vez em quando ele falava para a mãe que ele estava cheio de tudo, que ele já não aguentava mais, que ele ia se matar, não sei o quê, tal. E às vezes, né, a mãe dele, que é minha tia, falava com a minha mãe, ai, olha, você viu que o fulano falou isso, aquilo, tal. A gente sempre ficava preocupado, né? E aí chegou num feriado, na véspera de um feriado, os pais dele iam para o interior, né? E ele ia ficar sozinho em casa e a minha tia comentou com a minha mãe que ela estava preocupada porque o filho estava falando muito em suicídio, né? E minha mãe me contou isso, né? Eu já naquela época, eu já dava aula na federação e tudo, né? E ela me contou, ela falou, ai, Valmir, olha, aconteceu assim, assim. Nossa, eu fiquei tão preocupado, vocês não fazem ideia, né? Porque ele, assim, sempre teve uma ideia um pouco fraca das coisas, tal, né? Aí o que eu fiz? Liguei para ele e o convidei para ele ir almoçar na minha casa, tá? 2 dias depois, no domingo. Eu falei, você vem almoçar em casa, tal, para a gente conversar um pouco, tal. E eu queria, pelo menos, mantê-lo ocupado e falar algumas coisas para ele, né? E aí ele veio para minha casa, eu levei ele e minha família, nós fomos almoçar ali no Lar Center, tá? Almoçamos, tal, por quê? Qual era a minha ideia? Eu queria não só almoçar, mas eu queria um tempo para bater papo com ele e tudo, né? E aí eu comecei a falar para ele, eu falei assim, olha, você precisa mudar um pouco da sua vida, você só fica lá fechado, conhecer outras pessoas, né? Ele estava muito desgostoso com a separação. E aí eu comecei a falar para ele do quê? Daquilo que eu conheço, né? Da doutrina espírita, das pessoas com quem eu tinha relacionamento e tal, falei tudo isso. Bom, para vocês terem uma ideia, a gente conversou muito a tarde inteira, tal, aí voltamos para minha casa e ele foi embora para a casa dele. Eu fiquei até cansado,
eu tinha um compromisso mais tarde, eu precisei até descansar um pouco de tanto que a gente conversou. Bom, passou. Quando foi 2 dias depois, minha mãe me ligou e falar que o meu primo falou para a mãe dele que eu tinha virado um fanático. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu em casa, eu chorei. Eu fiquei tão chateado com aquilo, né? Mas hoje eu entendo isso. Por quê? Porque, na verdade, eu não fui prudente, né? Eu não fui prudente. Às vezes a gente, quando descobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação, você quer comprar um Evangelho e dar um para cada um que aparecer na sua frente, né? Não adianta. Na verdade, você vai só gastar dinheiro à toa, porque a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, voltando ao nosso caso aqui, né? Jesus queria que os apóstolos agissem com prudência, por quê? Porque nem todo mundo estaria preparado para ouvir aqueles ensinamentos. Então, hoje, meus amigos, nós temos que agir da mesma forma. Nós não podemos nos omitir, mas a gente tem que saber aonde parar, né? O que é muito bom para mim pode não ser bom para você, e vice-versa, né? Ou o que é muito bom para mim ainda pode não ser bom para você, talvez seja um dia, né? E vice-versa. Então é importante a gente ter essa reflexão. E ele também falou, né, Jesus, da importância de sermos simples como as pombas. Que sejam simples, que ajam sem maldade, que sejam puros, que sejam íntegros. Por quê, né? Essa simplicidade, né, da simplicidade como a pomba, vai contribuir para que aqueles que os recebessem sentissem confiança. Porque eu não posso querer conversar com alguém e ser arrogante, né? E dizer assim, falar para o meu primo, olha, escuta aí, eu sei que você é bem ignorante nesse assunto, mas eu sei muito sobre ele. Pronto, acabou, a conversa acabou ali, né? A conversa acabou ali. Então, Jesus alerta, olha, vocês têm que ser simples como as pombas, bem simples, porque isso vai trazer confiança para as pessoas que vão participar, que vão estar com vocês, né? Então, a missão dos apóstolos, né? Então, eu vou falar agora um pouquinho, uma visão geral, de quem eles foram, qual era o currículo bem resumido deles e algumas relações de parentescos que eles tinham, né? E saber o que aconteceu com eles, né? Olha aí, né? Vocês conhecem esse quadro aí, né? Tão famoso na história. É conhecido como a Última Ceia ou a Santa Ceia, tá? Então, aqui nós temos, né, para vocês verem, depois eu vou mandar esse material para a Mônica, ela vai distribuir para vocês, tá? Nós temos aqui nesse cantinho o Bartolomeu, eu tenho aqui o Tiago Menor, a gente pode até estranhar, né, mas os nomes, eles eram assim mesmo, né? Esse era o André, pescador. Esse aqui atrás é o Judas, tá? Esse aqui é o Judas Iscariotes, tá? Do lado dele está Pedro. Esse aqui, João. Tomé. Tiago Maior. Mateus. Filipe. Judas Tadeu. E Simão, tá? Então tá aqui a equipe toda que Jesus usou, tá? O do meio eu não preciso apresentar, né? Vocês já conhecem, tá? Então tá aqui, né? Vamos ver quem foi Bartolomeu. Bartolomeu, ele foi um missionário e ele morreu de um jeito bem difícil, né? Vocês comecem a prestar atenção que vocês vão ver que poucos deles tiveram uma morte natural.
uma morte por velhice, né? E ele foi bastante judiado, né? Retiraram a pele dele quando ele estava vivo ainda e depois foi decapitado. Ele era um galileu de Caná e teve um papel muito importante com Pedro, né? E depois com outros apóstolos, para que Paulo fosse aceito ao meio dos apóstolos, tá? Paulo é uma história completamente à parte, né? Vocês vão ter uma aula sobre isso futuramente. E ele também, a ele é atribuído um evangelho apócrifo, tá? Vocês, não sei se vocês sabem, mas aí muito rapidamente, até porque a gente não tem todo esse tempo, algumas décadas atrás, cientistas descobriram, arqueólogos descobriram alguns jarros que tinham pergaminhos lá dentro, né? Que foi depois descoberto e foram estudados, ainda estão sendo estudados, e tem lá uma série de informações que eles já identificaram como se fossem alguns livros deixados por pessoas da época de Jesus, tá? Até uns meses atrás, eu fiz um curso online sobre isso, mostrando detalhes dessas descobertas, de como eles estão mapeando isso tudo. É um trabalho assim de formiguinho. Imaginem vocês, né? Só para dar ideia. Imaginem uma coisa que foi escrita há 2000 anos, está toda desmiringuida. Então eles têm pessoas que pegam aquilo como se fosse um micro quebra-cabeça, montando peça por peça para recuperar isso tudo e depois tentar traduzir, né? Porque está escrito em idiomas antigos e de difícil entendimento. Poucas pessoas conhecem, né? Mas a ele, então, foi atribuído, né? Bartolomeu era essa pessoinha aqui, né? Depois, Tiago Menor. Tiago Menor, ele também era conhecido como o Justo. Ele foi filho de Alfeu, irmão de Mateus e de Judas Tadeu, tá? Primos e irmãos de Jesus. Então, percebam que aqui a gente começa a ter algum grau de parentesco aí importante, né? Vocês vão ver quando eu apresentar João, que foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, que esteve com ele praticamente o tempo todo, tá? Tiago Menor, dizem, né, alguns autores dizem que ele foi o possível autor de algumas epístolas, tá? Mas ainda carece de comprovação, né? Paulo teria se aconselhado muitas vezes com Tiago Menor, isso é o que dizem os estudos, né, os historiadores. Ele acabou ajudando muito, né, sendo um dos pilares do cristianismo, dirigindo a igreja depois de Pedro. Tá? E olha aí, mais um, né? Ele foi atirado do alto do templo pelos fariseus e depois apedrejado, por volta do ano 62 depois de Cristo. Tá? Então, mais um com uma morte trágica, né? Tiago Menor. Quem foi André? André é o famoso pescador, né? Aí a figura de Santo André, né? Chamado Santo André, mas aqui para nós, André. E ele foi um dos primeiros, foi o primeiro que Jesus chamou, que ele estava no lago pescando e Jesus chamou para começar a trabalhar, né? E ele foi um que recebeu esse título, né, de pescador de homens. Pescador de homens e almas. Importante título, até pelo seu trabalho edificante, né? Foi também o primeiro a recrutar novos discípulos para o mestre, ajudando a engordar aí a equipe que trabalharia para Jesus, né? Ele ouvia, observava, seguindo Jesus por toda parte. E olha só a forma com que ele morreu. Ele foi crucificado numa cruz em forma de X. E ele, quando
que foi condenado a morrer, ele pediu para ser crucificado numa cruz em forma de X. Tá? Depois, nós vamos falar aqui sobre Pedro. Vamos falar de Pedro. Pedro, ou Simão Pedro, ou Cefas, né, que quer dizer a rocha. Jesus dizia que Pedro era como se fosse uma rocha, e tão importante, e tão forte, e tão basilar que ele seria para a divulgação do cristianismo. Ele é que disse que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Tá? Então, algumas frases importantes que acabaram marcando aí. Ele foi um líder e participante ativo do círculo interno de Jesus. Ele, naquela passagem da transfiguração, na cura da filha de Jairo, na agonia do Jardim das Oliveiras, quando Jesus foi crucificado, ele esteve sempre muito presente. Né? Foi ele que organizou o happy hour, famoso Última Ceia. Tá? E ele cortou a orelha desse escravo, né, depois que ele soube que ele tinha identificado aí Jesus, e Jesus seria morto depois. Né? Só que, assim, né, eles eram espíritos com uma certa evolução, mas ele mesmo assim negou o Cristo 3 vezes. Tá? Ele morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Olha só, mais um com uma terrível forma de morrer. Ou seja, todos eles, vocês estão percebendo, sofreram as consequências de seguirem esse edito revolucionário pelas autoridades romanas, né? Porque era assim que Jesus era visto. Judas, vamos falar aqui de Judas Iscariotes. Aqui a figura que eu trouxe é de Judas, né? Ele era um comerciante de uma cidade chamada Iscariote, por isso o nome dele era esse, e ele teria traído Jesus por 30 dinheiros. Só que, vejam, é importante a gente entender por que Judas fez isso. Judas teve, o coitado teve a melhor das intenções. A ideia dele era assim, ele sabia que Jesus tinha poderes muito maiores do que a gente podia imaginar. Né? Eles viram Jesus fazer uma série de coisas e eles ficaram pasmos de ver. Então, a ideia dele era assim, ele vai identificar Jesus e Jesus vai mostrar a todos a sua capacidade e vai se sair bem dessa. Tá? Só que Jesus já tinha dito em outro momento que ele tinha vindo para cumprir a lei. Jesus poderia ter modificado tudo aquilo, mas isso não seria cumprir a lei. Né? Ele tinha que seguir as leis, ainda que pervertidas, as leis dos homens. Né? E quando ele soube do que ele tinha feito, ele se enforcou, tá? Porque ele ficou desesperado e muito triste com o que ele tinha feito. Né? Aquele apóstolo que ele era galileu, ele era 6 anos mais jovem do que Jesus, filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago maior. Também era pescador, João. Tá? E ele era um companheiro permanente de Jesus, como eu adiantei a vocês. Tá? Então ele esteve em praticamente todos os eventos com Jesus. Tá? Autor do Evangelho em torno do ano 100 depois de Cristo e de epístolas do Apocalipse. Ou seja, por isso que vocês talvez já tenham até ouvido falar que, vejam, o Evangelho, né, o Novo Testamento, ele começou a ser escrito muito tempo depois da morte de Jesus. E escrito até por pessoas que nem conheceram Jesus,
que ouviram falar e que escreveram como se fosse um relato jornalístico. Mas que em determinados momentos, às vezes a gente ouve dizer assim, que o Evangelho de João, ele traz certas coisas e que são de maior credibilidade. Por quê? Porque João conheceu Jesus. Tá? Então ele escreveu coisas nos seus evangelhos, não é que ele ouviu falar, é que ele viu, né? Ele foi testemunho. O seu evangelho é o mais espiritualizado, revelando Jesus como o verbo divino. Tá? Não é de fácil compreensão, porque requer um certo nível de espiritualização do ser humano. Então, ele tem um nível acima, né? João recebeu forte influência dos ensinamentos essênios, tá? E que é uma das hipóteses que até se levantavam, né, que não se tem comprovação, de que Jesus poderia ter estudado com os essênios, aquela história toda, que isso tem pouca relevância aqui. Mas João tinha esse conhecimento, né? Foi o último apóstolo a desencarnar quando estava muito idoso. Esse morreu de velhice, tá? Foi um dos poucos, podem prestar atenção. Tá? Tomé é aquela figura que muitos de nós conhecem, né? Ele apareceu em vários momentos, mas principalmente quando ele indaga se de fato Jesus teria, se era Jesus mesmo que tinha ressurgido, tá? Por isso que ficou aquele dito popular, né, que tem que ver como Santo Tomé, crer como Santo Tomé. Então é daí que vem essa informação, né? Ele foi um missionário na Índia, onde era considerado o fundador da seita dos cristãos Malabares. Tá? Ele foi bastante importante também. Tiago Maior, Galileu, filho de Zebedeu e Salomé, pescador e irmão de João, tá? Que a gente já tinha até apresentado aqui. Fazia parte do círculo interno também de Jesus. Mas olha aqui, né? Para não falhar a regra, né? Foi decapitado por Herodes Agripa I em Jerusalém. Ele é daqui, né? Que ele vem aqui. Ele é o patrono da Espanha, como Santiago, onde teria pregado. Então é daí que vem aquele interesse que as pessoas têm por Santiago de Compostela. Tá? Daqui que vem. Acredita-se que seus restos mortais estejam em Compostela. Então é por isso que as pessoas vão lá e tal. Um outro que também assim não é muito conhecido, Filipe, ele era galileu, da cidade de André e de Pedro. E ele foi um grande seguidor de João Batista. Fazia parte do Estado-Maior do Colégio Apostolar, junto com Pedro e João. Uma figura importante também, né? Filipe, não tão conhecido, mas também foi bastante importante. Ele conheceu Paulo, conheceu Lucas, né? Que vieram a fazer parte aí do Novo Testamento, né? Esse também morreu idoso. Então é o segundo que morreu idoso até agora, né? De todos que a gente viu. Mateus é bem conhecido. Mateus, ele era um publicano. Publicano eram os coletores de impostos. E não eram pessoas muito benquistas. Os publicanos, à época de Jesus, eles eram considerados pessoas de má vida. Por quê? Porque era sabido que a maior parte deles roubava uma parte dos impostos, né? Então as pessoas, além de se revoltarem com o pagamento dos impostos, né? Ninguém queria pagar imposto. Tem até aquela passagem que perguntam a Jesus se deviam pagar o imposto ou não, e ele fala a César o que é de César, né? É daí que vem essa passagem. Mas as pessoas não queriam pagar os impostos, tá?
E ele mostra, nos seus evangelhos, ele mostra um Jesus com características humanas, né? E mostrando que Jesus também, quando estava aqui encarnado, ele tinha a sua figura humana, não só essa figura tão espiritualizada e divina que a gente conhece. Tá? Depois nós temos aí o outro Judas, que é o Judas Tadeu. Ele era de Nazaré, filho de Alfeu e de Cleofas, que era prima ou irmã de Maria, tá? Aqui não se tem bem certeza em relação a isso, mas os estudos mostram algo parecido com isso. Era irmão de Mateus e de Tiago Menor. Ele e seus irmãos eram chamados irmãos de Jesus, dada a sua proximidade muito grande, né? E olha só, ele morreu em Edessa, que hoje é a Pérsia, a machadadas. Olha só. Né? Teria sido o esposo das bodas de Caná, né? Que é uma das parábolas de Jesus que vocês certamente estudarão. Tá? Mas olha aí, morreu a machadadas. Tá? E depois eu tenho aqui Simão Pedro. Tá? Simão Pedro, ele também era conhecido como o Zelote ou o Cananeu. Ele pertencia à seita dos ultranacionalistas e não religiosa dos Zelotes ou zeladores, e que lutavam pela libertação de Israel dos romanos. Tá? Então, essas dissensões, essas brigas, isso é uma coisa bastante antiga na nossa história, né? Ele era de Caná, né? Daí ele ser chamado cananeu, e vivia também como um pescador, né? Mais um que era pescador. Simão permaneceu na Palestina pregando o evangelho durante muito tempo, e ele foi morto após ter sido cerrado ao meio. Mais um, né? Vejam, essas mortes, essas coisas com que as pessoas eram mortas, percebam que não era à toa, não era uma coisa simples, não era uma morte qualquer. Por quê? Porque era para que o povo soubesse do quão grave era aquilo que eles estavam fazendo. Tá? Era uma forma que o Império Romano tinha para mostrar, dizendo assim, olha, isso que você fez é extremamente grave. Tá? Então, todos eles aí, com exceção de 2, que morreram de velhice, os outros todos tiveram uma morte extremamente violenta, e eu diria, acho que sem medo de errar, acho que todos eles tiveram, a menos os que morreram de velhice, né? Todos eles tiveram uma morte mais violenta até do que o próprio Jesus, né? Porque um foi enterrado de cabeça para baixo, o outro foi cerrado ao meio, o outro foi tirado a pele e depois decapitado, ou seja, foram assim requintes de crueldade sem nenhum tipo de melindre, né? Isso era muito terrível, né? Então, veja, então para a gente concluir esse trecho, né? Do que nós estamos falando aqui, né? De um mestre que veio mostrar essa luz para a humanidade. Ele precisava de pessoas para lhe ajudar, mesmo porque ele era um só, e além disso, ele sabia que o seu fim estava próximo. Ele sabia aquilo que ia acontecer com ele. Então, ele precisava deixar outras pessoas para divulgarem aquela boa nova, divulgarem alguns ensinamentos extremamente importantes e de difícil compreensão, principalmente naquela época, né? Até nos dias de hoje não é assim tão fácil, né? E eles precisariam, ele precisaria ter um corpo de apóstolos dignos para que pudessem difundir os seus ensinamentos. Como eu falei no início, né, eles estavam bastante alertados de como deveriam proceder. Por quê? Porque eles seriam hostilizados.
nem todos querem ouvir, assim como nos dias de hoje, nem todos querem ouvir palavras assim tão doces em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam, percebam bem, eu diria, sem medo de errar, e vocês podem até dar a sua opinião e podem até me contestar. Às vezes, quando você fala isso, dependendo do contexto ou lugar que você vai falar, as pessoas vão achar que você está fora da realidade, vão criticar você pela sua postura, vai dizer que você é hipócrita, vai te criticar de alguma forma. Veja, nós nunca falamos, e sei que vocês pensam da mesma forma, que nós somos melhores do que os outros. Nós apenas estamos querendo fazer de tudo para melhorar. Mas nós ainda conseguimos refletir sobre amar a Deus sobre todas as coisas, o significado disso, né? Sobre isso a gente precisaria gastar uma aula inteira falar sobre esses ensinamentos de Jesus. E principalmente falar de amar ao próximo como a si mesmo. Não dá para você levar esses dois enunciados de Jesus para um círculo qualquer, porque as pessoas ainda vão tomar isso como um igrejismo, vão tomar isso como uma baita hipocrisia. Por quê? Porque, infelizmente, até hoje, nós vivemos num mundo que ainda é preponderante o orgulho e o egoísmo. Então, veja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo vão de encontro ao orgulho e ao egoísmo. Né? Porque se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não posso nem ser orgulhoso e muito menos egoísta. Tá? Então, nós, como aprendizes do Evangelho, precisamos estar muito cientes, muito bem preparados, mas muito cientes de como nós vamos agir, né? De levar essa boa nova para os companheiros que cruzam o nosso caminho, mas em doses homeopáticas, na medida que é possível. A gente não pode querer, para salvar o paciente, dar um vidro inteiro de remédio, porque pode ser que faça mal, pode ser que você mate o paciente e você não consegue o seu intento. Então, talvez para nós seja mais fácil entender essas palavras de Jesus, porque a gente já está estudando, estamos aí espiritualmente mais bem preparados e tal, e às vezes a divulgação disso, ela é mais complicada. Mas há uma forma em que a divulgação ela é sempre positiva, que é através do exemplo. Tá? O exemplo é fundamental, porque a gente não pode falar de amar a Deus sobre todas as coisas e estragar a natureza, de prejudicar as pessoas que estão no nosso caminho, né? Prejudicar as relações. Eu não posso falar de amar ao próximo como a si mesmo e tentar enganar uma pessoa numa negociação, ou ser infiel, ou ser injusto. São coisas que vão de encontro a esses ensinamentos que o mestre nos ensinou. Né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Né? É importante que você aqui, essa aqui, ó, é a Elza, a Cecília, é as duas Valérias, a Tereza, é a Mônica. Esse aqui, olha, é o Carlos, é o Djalma, sou eu. Ou seja, nós estamos sendo chamados por Jesus, que está clareando o nosso caminho, para que possamos ser os seus próximos apóstolos. Por quê? Porque o trabalho de Jesus não acabou
quando ele foi crucificado, foi só uma divisão. E esses apóstolos tiveram que assumir o posto de Jesus nesses novos postos de divulgadores dos ensinamentos de Jesus, da cristandade, mostrando um caminho diferente. E vocês viram, né? Todos eles morreram já há muito tempo, mas Jesus conta com muitos outros, milhares e milhões de outros, para difundirem os seus princípios de amor. Porque nós estamos longe ainda de ter claramente e de praticar claramente os ensinamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Talvez a gente não precisasse mais de divulgadores do seu evangelho quando esses dois ensinamentos básicos fossem a nossa vida corriqueira, se a gente não tivesse qualquer dúvida disso, né? Então, eu não preciso mais difundir uma coisa que todo mundo já sabe, né? Que, infelizmente, não é o nosso caso ainda, tá bom? Então, agora eu quero que vocês contribuam. Nós vamos fazer aqui uma pequena brincadeira. Eu trouxe aqui uma palavra cruzada que ela vai dar algumas descrições e a resposta é o nome de um dos apóstolos, tá? Vamos jogar? Então vamos lá. Quem vai me responder a primeira pergunta? Ele era irmão de Simão Pedro. Pode abrir o microfone, pode abrir. Era o Tiago? Quem dá mais? André? André. Exatamente, André. Vamos aqui à segunda pergunta. Ele exerceu um papel fundamental junto a Pedro e demais apóstolos para que Paulo fosse aceito, né? Então, aí está perto de uma resposta que vocês deram agora, aí, né? Que vocês falaram. Quem será? Tiago? Tiago? Foi um isso aqui? Não, foi Bartolomeu, tá? Foi Bartolomeu. Bartolomeu é pouco conhecido, ele não tem muitas coisas falando sobre ele, tá? Mas ele foi uma pessoa que influenciou bastante que Paulo fosse aceito ao círculo dos apóstolos. Ele também é conhecido por Natanael, né, em algumas citações. Também conhecido como Natanael. Isso, exatamente. Tá? Ó, a questão, o 7, esse aqui é fácil de matar, hein? Pelo amor de Deus. Ele era um publicano. Quem era o publicano da história? Mateus. Mateus. Exatamente isso. Mateus era o publicano. Tá? Também conhecido como Levi, né? Então vamos. É isso. Vamos contar os podres deles agora, né, mãe? Pilar do cristianismo em Jerusalém. Quem foi o pilar do cristianismo em Jerusalém que eu falei? Vamos ver. Tiago Menor. Eu sei que as respostas não são fáceis, tá? Mas eu trouxe de propósito para que depois vocês possam dar uma revisada no material e falar, puxa, olha, está aqui identificado um por um, tá? Vamos pegar aqui a terceira. Ele conheceu Paulo e Lucas. Quem foi que conheceu Paulo e Lucas? Vamos dar um palpite aí. Foi Filipe. Filipe? Ali, isso aí. Quem falou?
A Sônia. Sônia, tá bom. Isso aqui não aparece aqui para mim. Vamos ver aqui a 10. Foi decapitado pelo rei Herodes Agripa I. Esse foi um dos últimos que eu falei, hein? Quem que foi decapitado? Tiago Maior, tá? Esse foi Tiago Maior. O 5. Esse aqui é fácil, hein? Esse aqui, pelo amor de Deus, hein? Quem que se suicidou? Judas. Falando junto. Qual Judas? Qual Judas? Iscariote. Cariote. Isso, tá aqui? A 8ª. A 8ª foi o cara que fez o happy hour aqui, organizou a última ceia. Quem foi? Pedro. Pedro. Pedro? Não foi João? Pedro. Não, foi Pedro. Esse aqui, 12. Duvidou da ressurreição de Jesus. Esse também aqui é fácil, hein? Tomé. Tomé. Isso aí. Tomé. Esse aqui, é 4º. Foi um companheiro permanente de Jesus. João. João, tá vendo? Alguns que a gente já conhece mais, né? Esse aqui, lutava pela libertação de Israel. Um dos que eu falei também. Irmão Pedro. Irmão Pedro, isso mesmo. É isso aí. E o último, né, o 6, irmão de Mateus e Tiago menor. Quem foi? Judas Tadeu. Judas Tadeu. Judas Tadeu? Então, aqui formam a palavra que são os apóstolos de Jesus. Tá? Então, o objetivo dessa brincadeira aqui era só para a gente rever alguns conceitos. Alguns vocês mataram logo, alguns vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas acho que é legal depois, com o material que eu vou passar para a Mônica, você dar mais uma lida para ver a importância de cada um, né? E acima de tudo, porque a gente perceba que essas, como eu disse no início, né, essas pessoas que participaram não eram qualquer um, né? Não eram qualquer um. Jesus não foi catando a turma lá e vem você também, não. Eram pessoas que tinham um certo nível de espiritualização, pessoas preparadas e que, acima de tudo, estavam com vontade de poder cumprir uma missão que ia ser difícil. Difícil. Veja, eu convidei a Cecília nem me respondeu, né, Cecília? Porque o negócio era puxado, né? Mas eram pessoas que estavam mais bem preparadas espiritualmente para poder divulgar essa boa nova, tá? Então, fica aqui então o recado, né, da importância disso. E eu até queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês conseguiram perceber que como esse time foi formado e da importância dele, né? Porque, veja, Jesus sabia que ia morrer e ele não queria que aquela boa nova morresse com ele, né? Ele precisaria de mais gente para divulgar ainda, tá? Então fica aí a minha mensagem, meu muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência, e fico aqui aberto para perguntas. Oi, eu tenho, Valmir. É a Andressa que está falando. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, só queria maximizar a tela aqui. Então, na verdade é uma dúvida e uma colocação, tá?
Vamos lá. A minha dúvida, na verdade, é uma dúvida mais pessoal, mas enfim, eu queria ver se você consegue me ajudar nisso. Vamos ver se... É, eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu não consigo acreditar na Bíblia, porque eu acho que é muito contraditória, né? E como você mesmo disse, eu já tinha até ouvido mesmo falar que, assim, ela não foi escrita no tempo em que Jesus era vivo, no caso, o Novo Testamento e tudo, né? Como você falou. E, porém, há passagens, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, que cita, né, algumas passagens, enfim, eu não tenho certeza. E aí fica um pouco confuso, assim, na minha cabeça, porque, assim, eu acho que não importa, claro, quem escreveu, se o que escreveram de fato foi aquilo mesmo, tipo, pau é pau, pedra é pedra, mas eu procuro pegar as coisas boas, né? As lições boas que tem de lá e deixar as contradições meio que de lado. Só que isso ainda é um pouco, assim, polêmico na minha cabeça, assim, sabe? Pelo fato de eu não acreditar, então eu fico um pouco confusa com isso. Legal. Então, eu queria saber de que forma eu poderia, sei lá, conseguir conciliar essas duas visões que eu tenho que são contraditórias. Essa é a questão, e a minha colocação é assim, que você falou um pouco sobre hipocrisia, né? Hum, E eu vejo que, assim, no meio espírita, geralmente, não estou falando que é um padrão, mas eu vejo que às vezes as pessoas se colocam muito como detentoras de um conhecimento ou se julgam até melhores que os outros pelo fato desse pouco conhecimento, né? Que eu julgo que a gente tem de, enfim, de outra realidade, né? De uma vida após a morte. Então, eu acredito que no fundo a gente acaba sendo um pouco hipócrita, às vezes sem querer ser hipócrita, sabe? Que às vezes, mesmo numa fala nossa, a gente acaba julgando o outro como se a gente fosse melhor, né? Por ser espírita e tudo, e na verdade a gente não é. Então, eu acho que todo mundo acaba sendo um pouco hipócrita, até mesmo sem perceber, sabe? Às vezes, numa fala, num pensamento que a gente solta, a gente está sendo hipócrita, entendeu? sim. Então, sei lá, essa é a colocação. Não, eu não estou Tá, falando que está certa também, mas essas são as duas visões que eu tenho. tá bom. Então, eu vou comentar as duas coisas que você falou, tá? Andressa, eu sugiro que você, em especial, que fez a pergunta, mas a todos vocês, releiam a questão 59 do Livro dos Espíritos, tá? Kardec faz um resumo muito legal falando sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Jesus. Ele é uma questão de 2 páginas lá no livro, tá? Então, eu vou dizer uma coisa para você, Andressa e os demais, né? Veja, primeiro ponto, né? Muitas pessoas falam assim, que a Bíblia é sagrada. Para o espírita, a Bíblia não é sagrada, tá? Essa terminologia Bíblia sagrada, ela é usada por outras religiões. Porque, veja, o que acontece? O que é sagrado? Sagrado é o que vem de Deus, tá? A Bíblia, para muitas pessoas, veio de Deus, mas, na verdade, a própria ciência comprova isso, ela não veio de meios divinos, tá? O que é a Bíblia na visão espírita? É um trabalho jornalístico, é um trabalho de que várias pessoas coletaram as suas visões, as suas experiências e foram escrevendo aí aquilo que eles estavam vendo. Então, em cada trecho, em cada livro, com as suas características. Então, se você pegar o Velho Testamento, você começa a ver lá uma série de alegorias, né? A Bíblia como um todo, mas em especial o Velho Testamento, ele é um trabalho jornalístico bastante alegórico, com terminologias muito alegóricas. Por exemplo, né? Como é que começa a Bíblia assim, né? E Deus criou o mundo, né? Na Bíblia está escrito que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Essa é a visão romântica que quem escreveu quis dar a essa criação, tá?
A ciência conhece hoje, sabe hoje, que o universo que nós conhecemos, especialmente o nosso planeta, ele tem aí algumas fases e algumas eras que que fizeram parte da criação. Então, muito provavelmente, o que esse jornalista da época queria dizer era que o mundo foi criado em várias eras, em várias etapas, em várias fases, tá? Só que isso era muito difícil para as pessoas entenderem. E ele mesmo que escrevia nem sabia falar uma coisa dessa, tá? Então, esse é um exemplo. Percebam bem o seguinte, né? Nós não podemos pegar nenhuma literatura, seja ela qual for, e levar ao pé da letra, tá? Mesmo o Novo Testamento. Se nós pegarmos uma passagem de Jesus em que ele está ali entre algumas pessoas, né, num jantar, e vem alguém e fala para ele assim: olha, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, estão chamando por você. E ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Como que os desconhecendo. Aí você lê aquilo lá, você fala assim: nossa, mas Jesus falava tanto de amor e tal, e ele quase deu uma patada nos familiares dele lá. Só que a gente precisa entender o contexto, as palavras, o que ele quis dizer, etc, etc. A pobreza de vocabulário e tudo mais, né? Então, Andressa, tome a Bíblia como uma narrativa jornalística de pessoas que estavam descrevendo. É por isso que eu falei logo no começo que Kardec coloca. Então, a todos vocês recomendo, leiam o primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec explica direitinho, é um parágrafo desse tamanho. Você não vai levar 2 minutos para ler. E ele fala por que ele usou certos enfoques da vida de Jesus e não usou outros, tá? Porque, gente, vamos ser sinceros, tá? Se Jesus tinha uma esposa ou não tinha, se ele tinha uma namorada ou ele não tinha, isso pouco importa para a gente, entendeu? Então vamos dizer assim, Jesus tinha uma esposa, mas ele falou que ia amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não tinha uma esposa e falou a mesma coisa, mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Sabe o que acontece, pessoal? Infelizmente, a Igreja Católica, ela desfigurou muitos dos ensinamentos e muitos dos relatos históricos da vida de Jesus, adaptando-os aos seus interesses, tá? O próprio Divaldo Pereira Franco fala numa das suas palestras que a gente precisa prestar atenção, né? Hoje a igreja é a Igreja Apostólica Romana. Ela não é a igreja baseada nos ensinamentos de Jesus. Ela é baseada nos ensinamentos de Jesus, adaptada aos interesses romanos. Entendeu? Por que isso? Porque exerce uma forma maior de dominação, tá? Como, por exemplo, né? Vocês conhecem alguma mulher que deu à luz a um filho e que não teve relação sexual pelos métodos normais? Vamos tirar a inseminação e tudo. Vocês conhecem alguém que conseguiu ter um filho sem ter uma relação sexual? Não conhece. Por quê? Porque não existe. Então, Maria teve uma relação sexual. Agora, veja, isso muda alguma coisa em relação ao trabalho magnífico dela de dar à luz a Jesus? Não muda, né? Mas só que quando a gente dá um aspecto de fora do comum, fica parecendo, né? Por isso que eles falam assim, não, a Virgem Maria. Não, Maria não era virgem, entendeu? Maria não era virgem. E isso não muda nada, não muda nada. Um outro ponto, né, só para terminar esse assunto, por exemplo, né, no Velho Testamento tem o Grande Dilúvio, tá? Que Noé foi chamado a construir uma embarcação, colocar um par de bichos e tal, blá, 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 blá. Bom,
Veja, não houve o grande dilúvio. A ciência sabe que não houve esse grande dilúvio. Tá? Procurem, depois vocês podem procurar, isso, há relatos científicos que isso não houve. Mas percebam bem uma coisa, tá? Eu moro aqui no Jaguaré. Imagine o seguinte, que eu não tenha nenhum tipo de comunicação. Eu não tenho internet, não tenho televisão, não tenho nada. Não tem nada. Estou no meio do mato. E chove, 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 chove. Mas chove tanto, os rios sobem, fica tudo alagado. E eu olho, olho, olho. Para onde eu olho, eu não vejo fim, eu só vejo água. Né? Na minha ignorância, até por restrição de recursos, o que eu vou dizer? Nossa, a terra encheu inteira. Era essa a visão que Noé teve que acabou acontecendo. Né? Agora, de todas essas passagens, a gente precisa procurar extrair aquilo que é mais importante. Tá? Em relação ao seu outro comentário, da hipocrisia, infelizmente a hipocrisia faz parte do ser humano, ainda no nosso estágio evolutivo. Tá? O que a gente precisa buscar, Andressa, e é assim, vamos procurar buscar o que as pessoas têm de melhor, né? Porque é assim, eu conheço a Mônica, eu conheço a Valéria, eu conheço o Alfredo, eu conheço a Tereza, eu conheço muita gente daí e tudo. São pessoas maravilhosas, extremamente dedicadas, porém não são perfeitos, como todos nós, né? Então, é assim, essas pessoas vão cometer erros. Elas vão cometer erros. Mas a gente precisa pensar bem assim, na maior parte do tempo, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando para fazer o melhor, eles estão se esforçando e tudo mais, e a gente não pode também querer associar o integrante da doutrina espírita à doutrina espírita, tá? Não é porque eu dei uma palestra péssima para vocês que vocês vão dizer assim, a doutrina espírita não presta. Não, não é isso, né? Então a gente não pode querer misturar essas duas coisas, né? Então, hipócritas a gente tem em todo lugar. O que eu costumo dizer, Andressa, é que eu me considero um pouco melhor e considero vocês um pouco melhores. Sabe por quê? Porque nós estamos tentando melhorar. Nós estamos nos dedicando. Quantos de vocês que conhecem, quantas outras pessoas vocês conhecem que dedicam 2 horas por semana a estudar alguma coisa da espiritualidade? Né? A gente não conhece. Sabe por quê? Porque ainda uma boa parte das pessoas está muito ligada à parte material, materialismo, né? Então ele corre para trabalhar o dia inteiro, depois ele se atira na frente da televisão, depois corre para trabalhar de novo e tal. Então, veja, eu acho que a gente já está num caminho um pouco melhor, tentando fazer alguma coisa no caminho certo, né? Lógico que estamos longe ainda dos nossos objetivos, né? Então, minha sugestão, Andressa, assim, releve esse tipo de coisa. A gente vai encontrar hipócritas, nós vamos encontrar em todos os lugares, no meio espírita, no meio católico, no meio político, no meio profissional, em tudo quanto é lugar, né? E sempre vai ter gente boa em todos esses lugares que eu falei. Sim, só um adendo, tá, Valmir? Nossa. Talvez eu não tenha sido muito clara, que assim, eu não tô julgando ninguém, nem ninguém do grupo. Assim, especificamente no nosso grupo, eu não vi uma atitude como essa, mas eu tenho conhecimentos de outros grupos, até mesmo porque meus pais frequentam, né, há mais de 40 anos aí, e eu fico um pouco chocada, assim, sabe? Por isso que eu questionei, assim. Então, assim, eu não tô me colocando melhor como que ninguém, nada disso, e eu sei que, assim, a gente está tentando fazer, e o que eu posso dizer é que, assim, quando você quer melhorar, já é difícil, né? Então,
É complicado. Porque são pessoas que a gente conhece e tão próximos, né? Mas a gente vê muito isso, pessoas que não são só hipócritas, mas que colocam os seus interesses acima dos outros e Sim. tudo mais, né? Mas é assim, perfeito só Deus. Então vamos trabalhando com o que nós temos aí, que é o que temos por momento, né, Mônica? Ok, obrigada. Acho que esgotei meu tempo, né, Mônica? Não, já estamos em cima. Isso é muito, essas perguntas são importantes para a gente refletir mesmo, né? E essa escola de aprendizes do Evangelho é essa oportunidade de nós mudarmos o nosso olhar perante esse aprendizado, perante nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Então, como Jesus disse, não é? Tem aquela passagem que os discípulos estavam passando e viram um cadáver de um cachorro e todos disseram assim: nossa, mestre, olha aquele cachorro, todo já podre, todo se desfazendo, né? Que coisa horrível. E Jesus diz: nossa, você viu que dentes lindos que ele tinha? Então, é mudar esse nosso olhar, né? De tentar ver o lado bom das pessoas e se alguns ainda, quer dizer, nós na doutrina espírita, nós temos essa oportunidade, né? Desse conhecimento nos dá uma chance de cultuarmos essas qualidades, de mudando esse olhar, termos a chance de fazermos menos coisas erradas. Agora, se a gente se achar melhor que os outros por conta disso, muito será cobrado, por isso que Jesus falou, muito se pedirá a quem muito recebeu, porque nós estamos recebendo o conhecimento e estamos fazendo o que com isso? Se levando para isso, para o lado pessoal, incentivando o orgulho, né, a soberba, a arrogância, infelizmente a nossa consciência vai nos acusar. E como nós sabemos, a verdade chega em todos os lugares. E então vamos refletir, estudar bastante, não é? Porque ouvindo essas palestras que tem na internet de pessoas sérias, porque também tem algumas que não são lá essas coisas, lermos, estudarmos muito André Luiz, Emmanuel, não é? Todos os livros, né, psicografados por Chico, por Divaldo. Então vamos nos aprofundar e pensando assim na nossa melhora, né, naquilo que a gente pode fazer por a gente mesmo, que pelo exemplo nós vamos estar levando adiante. E agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui 2 horas reunidos, buscando esse lado melhor, né? Que muitas vezes, quem sabe nós também já não fomos em outras né, experiências passadas, esses que foram tão arrogantes ou desdenhamos, né? Então vamos mesmo e olhar, né, com outros olhos esse escrito todo e tirar o melhor de tudo. Então, obrigada, Valmir, por estar aqui com a gente, dividindo o seu tempo, né, as suas considerações, muito bom. E, assim como o Valmir disse, não é que, claro, toda a vinda de Jesus teve um planejamento de milênios para que tudo saísse da maneira adequada. E, com certeza, eles foram espíritos que se comprometeram, né, a vir estar com Jesus. Então, tinham um conhecimento um pouco maior, mas não era um estado evolutivo assim tão superior, porque nós vemos na história, nos livros Jesus no Lar, que tem várias passagens no livro Boa Nova, mostrando que ele, apesar de serem pessoas que já estavam assim um pouco mais preparadas, tinham as suas fraquezas, tinham cada um a sua personalidade, que precisava muito também ser burilada. Porque se fossem já espíritos de uma envergadura tão maior, como que nós iríamos acreditar que somos capazes também de nos modificarmos? Então, esses homens, não é, simples, que aceitaram esse convite de Jesus desafiador, não é? De, puxa vida, né? No meio dos lobos, não é nada fácil. Então, hoje nós estamos também vivendo no meio dos lobos, porque sim, tem muitos que estão tocados, que querem seguir Jesus, que querem seguir os ensinamentos divinos e fazer o melhor,
mas ainda vemos tantos, não é, que ainda se comprazem no mal, que querem tirar proveito de uma situação tão triste que nós estamos vivendo agora na pandemia. Então, e como está aí falando então do Antigo Testamento, lá em Isaías, dizendo que nessa transição iríamos chegar a um tempo em que esses lobos, não é, iriam praticamente que a verdade, que aqueles que são os lobos iam parecer que eram certos, enquanto os cordeiros iam querer ser devorados. Mas é isso que nós estamos vivendo, mas com Jesus nós sabemos que vamos conseguir superar tudo isso sim. Então vamos continuar estudando o Evangelho para nos fortalecer cada vez mais. Então, obrigada a todos, vamos partindo então para o nosso encerramento, a Valéria vai nos conduzir então. Vamos lá, então nós vamos novamente fechando os nossos olhos, vamos nos ligando a Jesus, abrindo os nossos corações, e vamos assim acompanhando a Michele, que fará as vibrações por nós. E assim, unidos em todo esse amor, em toda essa luz que recebemos neste momento, vamos envolvendo todo o planeta Terra, imaginando uma luz lilás de cura, envolvendo a todos os governantes, para que eles possam governar com amor e humildade. Vamos vibrar muita luz aos hospitais, para que os médicos, toda a equipe, auxiliares, que possam ter muita dedicação e amor para com esses doentes, vibrando cura a todos os enfermos e muita fé aos seus familiares. Vamos vibrar amor, uma mão amiga a todos os moradores de rua, alegria a todos os tristes e depressivos. Vamos vibrar muita luz e muito entendimento aos nossos lares, aos nossos familiares, que os casais possam se respeitar mais, que haja entendimento entre pais e filhos. Vamos vibrar ao nosso querido Self, a todos os seus trabalhadores, diretoria, o plano espiritual, que possam continuar trazendo para nós todo esse consolo e esses ensinamentos. Vamos vibrar muita luz e entendimento a nós mesmos, rogando a Jesus que possa nos dar muita força para que possamos continuar nessa jornada. Graças a Deus. E assim, felizes e agradecidos pela riqueza de ensinamentos que tivemos na noite de hoje, nós agradecemos ao Mestre Jesus dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.